A Netflix lançou em sua plataforma um filme chamado Casa de Dinamite. Sem spoilers. O filme aborda uma emergência na Casa Branca após a descoberta de um míssil balístico desconhecido indo aos Estados Unidos da América. Desconhecido, pois, de acordo com o roteiro, o grupo de satélites americano não conseguiu determinar com precisão o ponto de lançamento. Em seguida, descobre-se que o míssil balístico intercontinental está voando em direção à cidade de Chicago. Eles tentam derrubá-lo com 2 mísseis interceptadores, mas sem sucesso. Depois, se quiser, veja o filme. Ele é emocionante, mas para aumentar o drama, os autores cometeram várias imprecisões e criaram um cenário improvável. É muito improvável que o sistema espacial americano, o Space-Based Infrared System, não tenha identificado o local exato do lançamento de mísseis balísticos. Primeiro, ela é de 2 componentes. A constelação de satélites com equipamentos infravermelhos está em órbitas geoestacionárias, elípticas e baixas. O lançamento de um míssil balístico intercontinental gera intensa emissão térmica e infravermelha, de milhares de graus Kelvin, detectada quase instantaneamente por satélites do sistema de alerta de ataque com sensores infravermelhos. Muitos satélites americanos comerciais e semicomerciais também possuem esses sensores. Imagens dos aparelhos da National Aeronautics and Space Administration mostram incêndios em regiões da Rússia após drones ucranianos chegarem. Na verdade, Theodor Postal, professor de Ciência e Tecnologia e Política de Segurança Nacional do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ao comentar para jornalistas, declarou: "O Space-Based Infrared System detecta lançamentos de mísseis mesmo com nuvens, pois opera em faixas de onda onde elas não absorvem radiação infravermelha, permitindo identificar o local do disparo, provavelmente com precisão de até 1 quilômetro na Terra." Falando sobre a incapacidade de detectar o lançamento de um míssil no filme Casa Dinamite, o professor disse: "Não é verdade que não sabemos de onde ele foi lançado. A Ucrânia sabe diariamente sobre lançamentos de mísseis russos graças ao sistema de satélites Space-Based Infrared System. Mas como você entende, o próprio Iskander emite muito menos calor no lançamento do que um míssil balístico intercontinental." A estação de radar do Terminal High Altitude Area Defense na Coreia do Sul e a defesa Korea Air and Missile Defense detectariam rapidamente o lançamento. No roteiro do filme, um míssil balístico intercontinental é lançado do Pacífico, mas o Pentágono não sabe quem o lançou. Claro, existe a possibilidade de que o míssil tenha sido lançado de um submarino, mas, de acordo com o roteiro do filme, o lançamento foi feito da região do Mar do Japão, apesar dos estreitos locais estarem bloqueados por uma rede japonesa multicamadas de hidrofones. É improvável que um submarino estratégico de mísseis simplesmente tenha aparecido lá. Os Estados Unidos, por seu sistema de informação e controle, sempre sabem a área aproximada dos submarinos com mísseis balísticos. E quanto à probabilidade de um míssil balístico intercontinental ser abatido por mísseis interceptadores, que os roteiristas do filme descreveram como 50-50, nós também vamos falar sobre isso só um pouco mais tarde. Afinal, é claro, este vídeo não é uma análise de um filme de Hollywood, o assunto será completamente diferente. Estamos falando do teste do míssil de cruzeiro de alcance ilimitado Burevestnik, com uma unidade de energia nuclear, um produto único que ninguém mais no mundo possui. Novo míssil de cruzeiro Burevestnik com motor nuclear é testado com sucesso. Isso, claro, é mais uma etapa de escalada por parte de Putin e um passo em direção à destruição da doutrina de dissuasão nuclear. A tecnologia não é nova, e o conceito do Burevestnik é controverso. Já falamos disso há 7 anos. Mas aqui não se trata apenas da eficácia desses mísseis de cruzeiro, mas também do fato de que o uso deles cria uma nova variável na equação do equilíbrio nuclear. É exatamente por isso que eu me detive tão detalhadamente no filme Casa de Dinamite, e no cenário mostrado nele, no qual os Estados Unidos da América, ao se depararem com o lançamento de um míssil balístico intercontinental, não sabem exatamente quem fez o lançamento. A capacidade de Washington de identificar a origem do ataque impacta diretamente o tipo e a intensidade da retaliação. No modelo clássico de dissuasão nuclear, tudo é claro. Suponhamos que a Rússia lance mísseis intercontinentais de silos terrestres ou de submarinos nucleares. Os Estados Unidos detectam isso instantaneamente com sistemas de satélite e, em seguida, lançam um ataque de retaliação antes que os mísseis russos atinjam seus alvos. Desculpe se pareço óbvio, mas talvez alguém não compreenda totalmente o princípio da dissuasão nuclear. Resumindo, as potências nucleares não disparam mísseis porque, 30 minutos após o lançamento, com 100% de certeza virá uma resposta. Porém, o surgimento dos mísseis de cruzeiro Burevestnik nucleares na Rússia quebra essa lógica. Enfatizo que, em teoria, esses mísseis podem ser lançados do norte da Rússia.
Os satélites do sistema Space-Based Infrared System não conseguirão detectá-lo, pois o lançamento de mísseis de cruzeiro não é acompanhado por uma forte emissão de calor, como acontece com os mísseis balísticos intercontinentais. Com alcance acima de 10 mil quilômetros, os Burevestnik podem usar a rota polar, contornando o relevo e evitando radares fixos. Teoricamente, os Burevestnik podem atingir o território dos Estados Unidos da América e atacar bases de submarinos, silos, postos de comando e centros de comunicação. Além disso, os sistemas americanos de alerta antecipado simplesmente não conseguirão detectá-los a tempo, o que tornará o ataque inesperado. Assim, Washington não terá tempo de reagir como faria diante de um ataque massivo de mísseis russos. O que acabei de dizer é um novo conceito de primeiro ataque desarmante. Lembram que falamos sobre isso em um dos vídeos? Só que naquela ocasião, simulamos um ataque preventivo dos Estados Unidos da América contra a Rússia usando submarinos. Mas agora, novamente em teoria, Moscou pode contar com esse cenário, tendo o míssil de cruzeiro Burevestnik capaz de alcançar qualquer estado americano. Em termos de alcance, o Burevestnik, como se sabe, superou todos os sistemas de mísseis conhecidos no mundo. Acho que os especialistas estrangeiros também puderam comprovar isso, já que na área e no momento dos testes do Burevestnik, em 21 de outubro, havia constantemente um navio de reconhecimento da OTAN. Nós não interferimos no trabalho dele. Que eles observem. 7 anos atrás eu ironizei sobre esse míssil do Putin. Hoje vou fazer o mesmo, só que um pouco mais tarde. Afinal, 7 anos atrás não havia a sensação de que Vladimir Putin realmente contava com o Burevestnik para vencer uma guerra nuclear. Uma guerra na qual, como se sabe, não há vencedores. Mas hoje essa sensação não existe mais. Em 2019, a Rússia realiza o exercício Grom 2019 envolvendo toda a tríade nuclear. Mísseis são lançados por plataformas móveis terrestres, aviões de longo alcance e submarinos nucleares. Moscou considera o treinamento das forças de dissuasão um sucesso. Um ano depois, o Instituto de Estudos da Paz em Oslo publica um relatório. Os analistas concluem de forma desanimadora que os exercícios Grom 2019 não foram só demonstração de força, mas parte de uma nova doutrina militar, em que a Rússia volta a ver armas nucleares como instrumento para conduzir e possivelmente encerrar uma guerra em grande escala. Vários fatores indicavam isso. Nos exercícios, a Rússia testou forças estratégicas e integrou sistemas táticos convencionais antes usados só em cenários não nucleares. Os analistas observaram que esses sistemas foram utilizados no âmbito de exercícios cujo alcance e natureza iam além dos treinamentos habituais ou de eventos demonstrativos de dissuasão. O relatório mostra que o Grom 2019 não foi só marketing de Putin para assustar o mundo, mas uma preparação real da Rússia para, em caso de guerra, usar armas nucleares junto com sistemas táticos. Os doutores em ciências noruegueses chegaram à seguinte conclusão: a Rússia está voltando a enxergar as armas nucleares como um instrumento de coerção, e não apenas como um meio de dissuasão. O Grom 2019 refletiu o renascimento do militarismo nuclear na estratégia russa, aumentando o risco de erro de cálculo e escalada até em conflitos locais. Ou seja, já naquela época, em 2020, os analistas escreviam que parece que Putin, ao anunciar a existência de novos tipos de armamentos. Recordo que o míssil Burevestnik foi anunciado pelo ditador do Kremlin em 2018. Ele não espera apenas dissuadir o inimigo de um conflito com a Rússia, ele espera vencer uma guerra nuclear. Cada palavra tem sentido, pois o discurso tratava de contornar as linhas de interceptação. Por que fizemos e dissemos tudo isso? Como podem ver, não fizemos nenhum segredo dos nossos planos. Falamos sobre isso abertamente, principalmente para incentivar nossos parceiros a negociarem. Mas ainda assim, a Rússia continuou e continua sendo a maior potência nuclear. Não, ninguém realmente quis conversar conosco. Ninguém nos ouvia. Ouça agora. Em 2020, as conclusões dos funcionários do Instituto de Oslo pareciam alarmistas demais. Putin ainda era visto por muitos, inclusive por mim, como alguém que gostava de provocações e operações especiais, mas não como alguém disposto a destruir o mundo. Mas hoje, essa afirmação do relatório de 5 anos atrás, cito: Moscou demonstra uma disposição cada vez maior de usar armas nucleares em cenários de crise, incluindo como resposta a ameaças não nucleares. Soam como proféticas. E de fato, pense você mesmo. Em 23 de outubro, Putin lança do cosmódromo de Plesetsk um míssil Yars,
rumo ao campo de testes em Kamchatka, direção dos Estados Unidos da América. Em 26 de outubro, ele anuncia o sucesso do teste do míssil Burevestnik, confirmado pela OTAN. Em 29 de outubro, ele ameaça com o veículo subaquático não tripulado Poseidon, que pode levar uma ogiva de megatonelada. A isso, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, reage, ou melhor, não reage de forma alguma. Ele declara que eles também têm submarinos. É verdade que depois, em sua rede social, ele supostamente anuncia testes nucleares que, como vocês sabem, não são realizados desde os anos 90. No entanto, mais tarde fica claro que se tratava de um teste subcrítico, que não é nuclear. Esses testes também ocorreram em 2024, nada mudou. Depois, os Estados Unidos realizam o teste de um míssil balístico intercontinental Minuteman da Califórnia em direção à Micronésia, ou seja, não em direção à Rússia. Esses exercícios não entram na atual escalada nuclear, pois são regulares e planejados há muito tempo. Esses detalhes estão no meu canal do Telegram, peço que se inscrevam, o link está na descrição. E então, no mesmo dia, Putin aparece e ouvimos isto. Nesse sentido, encarrego o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Defesa da Federação Russa, os serviços especiais e os órgãos civis de apresentarem propostas coordenadas sobre a possível implementação dos trabalhos para a preparação de testes de armas nucleares. No Kremlin sabem que os Estados Unidos da América não planejam retomar testes nucleares agora e que a retórica de Trump não é decisiva. Com o surgimento de um novo míssil que ameaça a dissuasão nuclear, o 47º presidente respondeu em uma rede social. Embora esteja claro que Putin está partindo para esta escalada. Claro, não se pode descartar que tudo isso possa ser um elemento de uma operação de informação, destinada a intimidar os aliados de Kiev. No entanto, é impossível ignorar o próprio fato do aparecimento do Burevestnik e a retórica subsequente do ditador do Kremlin. Afinal, este é um novo nível de escalada que, sem dúvida, aproxima o mundo de um conflito nuclear. E aqui, a principal questão é apenas uma. Será que o próprio Putin acredita que pode vencer, como ele pensa, uma guerra nuclear inevitável? Não sabemos a resposta exata para essa pergunta. Ele afirma que os novos armamentos russos continuam sem equivalentes. Eles são os mais inovadores, eles são muito superiores a tudo o que os potenciais adversários possuem. E aí você fica pensando, será que ele entende que tudo isso é besteira e está apenas blefando? Ou será que, assim como antes do início da invasão em larga escala na Ucrânia, ele está convencido de que terá uma vitória fácil porque alguém trouxe para ele informações animadoras em pastinhas? E agora, eu não apostaria todo o meu dinheiro na primeira opção. Sobre o que todos nos contam. Se aplicarmos algo em algum lugar, o que vamos ser? Párias, né? Por favor, façam fila para ser nossos amigos, afinal só fazem amizade com os fortes. Na fila. Assim, ninguém sob o mesmo guarda-chuva nuclear será atingido em lugar algum. Embora teoricamente o conceito de uso do Burevestnik alvo de tanta propaganda seja controverso, os Estados Unidos da América conseguem detectar lançamentos massivos de mísseis de cruzeiro de outro continente? Novamente, em teoria, isso é bastante difícil de fazer. Mas ainda em 2022, o Escritório Nacional de Reconhecimento dos Estados Unidos da América, ou Escritório Nacional de Reconhecimento, assinou 5 contratos de uma vez com 5 empresas que possuem satélites comerciais equipados com radares de abertura sintética, ou simplesmente radar de abertura sintética. Você provavelmente já conhece os princípios de funcionamento deles. Os satélites emitem em direção à superfície da Terra curtos pulsos de radiação de micro-ondas e registram os ecos refletidos, o que gera uma imagem como esta. Para eles, nuvens, neblina ou chuva não são obstáculo. Conseguem detectar movimentos de equipamentos e até lançamentos em massa de mísseis de cruzeiro. Assim, é provável que o lançamento dos Burevestnik seja detectado antes. A velocidade do novo míssil de cruzeiro russo vai de 800 a 1000 km por hora. A Força Aérea dos Estados Unidos da América terá de 6 a 8 horas para lançar caças e interceptar mísseis de cruzeiro. O 354º Esquadrão de Caças da Base Aérea de Eielson será o primeiro a decolar. Alaska. A unidade possui 54 F-35 e aviões-tanque KC-135R, ambos baseados nesta base aérea. Depois até 40 caças F-20 e 2 decolarão da base aérea Richardson, recentemente visitada por Vladimir Putin. O disparo combinado só desses caças? 536 mísseis Arar. Eu entendo que o que estamos fazendo agora é uma simulação verbal de processos tão complexos que só podem ser confiados a um supercomputador capaz de rodar várias opções. Vorgamov. Mas estamos apenas discutindo o conceito. É óbvio que quanto mais tempo o míssil fica no ar, mais chances ele tem de ser abatido. E para isso, os Estados Unidos da América têm todas as forças e meios necessários.
E novamente, se o míssil voar por 10, 12 ou 14 horas, você terá tempo para detectá-lo. Isso não é uma vantagem tão grande assim. Acho que outro ponto importante que impulsionou esse programa foi o fato de ser um sistema único que ninguém mais desenvolveu, e isso é verdade. Como sempre digo, isso ocorre principalmente porque o benefício militar de um sistema assim não é tão alto. A Ucrânia não consegue usar caças como defesa antiaérea na maior parte do país devido aos mísseis russos de longo alcance. E mesmo assim, consegue abater uma porcentagem nada pequena deles. Imagine, apenas 2 bases aéreas dos Estados Unidos da América concentram quase 100 caças de 5ª geração. Dessas bases, é possível lançar rapidamente 2 aviões de alerta e controle aéreo de longo alcance Boeing E-3 Sentry. Além disso, os Estados Unidos ainda têm mais de 6 horas de vantagem para abater alvos subsônicos. Qual será a porcentagem de interceptação deles? Isso sem considerar a frota, interceptadores canadenses, etc. Por isso, novamente, teoricamente falando, desculpe repetir a palavra, mas como viram, nossa modelagem primitiva às vezes está certa. No entanto, o conceito de míssil de cruzeiro nuclear como instrumento de dissuasão, digamos assim, é controverso. Enquanto isso, Vladimir Putin continua insistindo que essa é uma arma avançada, sem análogos. Mesmo assim, é um produto único que ninguém mais tem no mundo. Concordo, não há análogos para o Burevestnik. Isso leva a refletir. Por que Estados Unidos da América e China não tentaram desde 2018 desenvolver seu próprio Burevestnik, iniciando um míssil com motor nuclear? Afinal, na verdade, todo bom armamento sempre tem análogos. Isso é, de certa forma, uma lei. Você não acha que Pequim e Washington não têm competência para criar um motor nuclear para um míssil de cruzeiro, não é? Considerando que já havia desenvolvimentos parecidos na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e nos Estados Unidos da América, parece que o conceito de míssil de cruzeiro de alcance ultralongo com motor nuclear não faz sentido. Mas o que é ainda mais sem sentido é considerá-la como uma ferramenta para um primeiro ataque de desarmamento. O essencial é saber se Putin realmente acredita no Burevestnik e em suas capacidades ou se é apenas bravata para os ocidentais. No filme Casa de Dinamite, como mencionei, a grande reviravolta é quando 2 mísseis interceptores americanos falham ao tentar derrubar um míssil balístico intercontinental desconhecido. Afinal, como afirma um dos personagens do filme, a probabilidade de derrubá-lo é de 50%, mas aqui também há uma imprecisão. De fato, de 21 testes do GBI, apenas 12 foram bem-sucedidos. Esses testes ocorreram de 1999 a 2023 e incluíram as primeiras versões dos mísseis interceptores. Nos últimos 11 anos, a geração moderna do todos os 5 mísseis em testes. Os roteiristas do filme já me bastam. Ignoraram sistemas como Terminal High Altitude Area Defense e Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, que também interceptam ogivas de mísseis balísticos intercontinentais. Sobre eles o filme não fala uma palavra. Então, os Estados Unidos da América podem não ser tão indefesos quanto mostrado no filme e como Putin pode pensar. Ainda mais considerando que o homem que atualmente está em guerra com a Ucrânia já perdeu pelo menos 13 estações de radar. Para os sistemas S-400, que são um dos elementos mais importantes da defesa antimísseis do país, talvez subestimando o inimigo, ele superestime suas próprias forças. Claro, Deus nos livre de todos nós termos que descobrir a resposta para a pergunta se Putin está blefando agora, balançando seus mísseis mais modernos e continuando com a retórica nuclear sem medo. Mas vendo quantas vezes ele errou em suas avaliações da situação e vendo com que frequência o armamento russo sem análogos acabou não sendo da melhor qualidade, eu admito que ele pode errar mais uma vez. Só espero que a humanidade pare o ditador do Kremlin antes disso. Afinal, eu já contei no que pode resultar esse erro. Imagine, 4 horas da manhã, Moscou dormindo. No centro da metrópole, a 500 metros de altura, detona uma ogiva nuclear americana com uma carga de 200 quilotons. Em apenas um instante, tudo o que estiver em um raio de 2 quilômetros será completamente destruído. 98% das pessoas que estiverem no epicentro da explosão morrerão. Considerando a densidade populacional de uma cidade tão grande, isso equivale a aproximadamente 120 mil mortes. Em poucos segundos, em um raio de 2 a 11 quilômetros, aproximadamente 1 em cada 2 pessoas morrerá.
Isso são mais 500 mil de vidas. No total, 620 mil pessoas, a população de Montenegro. Dentro do perímetro da zona de 11 quilômetros, a principal ameaça para as pessoas será a radiação. Calcular o número exato de vítimas devido à sua exposição é difícil. Mas as consequências para Moscou serão catastróficas.